Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar continuidade aos nossos conteúdos de desenho geométrico, tá? Com as nossas aulas online. Olha só que legal, galerinha. Então desde já eu gostaria de me colocar à inteira disposição de vocês para que vocês possam estar tirando as suas dúvidas sobre as nossas aulas, certo? Então nessa aula de hoje nós vamos estudar sobre a circunferência, um assunto fundamental dentro de desenho geométrico, tá? E esse assunto nós vamos trabalhar nas outras séries seguintes. Então nós vamos finalizar o nosso conteúdo da circunferência, beleza? Então venha comigo. E nesta aula nós vamos trabalhar sobre o conceito da circunferência, tá? Eu espero que vocês reconheçam a circunferência como um lugar geométrico, beleza? Também nós vamos conhecer os seus elementos. Quais são os elementos que compõem a circunferência, que fazem parte da circunferência? E na última parte da nossa aula a gente vai começar as nossas construções de circunferência, tá? Então preparem aí o seu compasso e régua e vamos que vamos. Então vamos começar falando da definição da circunferência, tá? Então, o que é circunferência? Circunferência é um conjunto de pontos de um plano que estão a uma mesma distância de um ponto fixo, chamado de centro, certo? Então, em outras palavras, pessoal, ó, observe aqui o seguinte, eu tenho aqui vários pontos. Então, todos esses pontos, eles estão localizados a uma mesma distância, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho os pontos A, B, C, D, E e P, certo? E todos esses pontos eles estão localizados a uma mesma distância de um ponto fixo, que é o O, chamado de centro da circunferência. Repare que eles a mesma distância do ponto fixo, tá? A circunferência é o lugar geométrico de todos os pontos de um plano que estão localizados a uma mesma distância do centro da circunferência, certo? E observem o seguinte, que o centro da circunferência é um elemento que não faz parte dela, certo? Dando continuidade à nossa aula, nós vamos falar agora dos elementos que fazem parte da circunferência. Então os elementos que fazem parte da circunferência é o raio, certo? Também tem o diâmetro e a corda. Beleza, pessoal? Vamos falar agora sobre os elementos da circunferência. Então nós temos aqui uma circunferência e o centro dessa circunferência é representado pelo ponto O. Então vamos falar aqui do nosso primeiro elemento. O nosso primeiro elemento é o raio. O que é o raio? O raio é um segmento de reta cuja as extremidades são o centro da circunferência e um ponto qualquer da circunferência, certo? Então, o raio também ele serve para determinar a distância do centro a um ponto qualquer da circunferência. Fechado? Então vamos lá. O nosso próximo elemento é o diâmetro. Vamos relembrar o que é o diâmetro, galerinha. O diâmetro é o que? É um segmento de reta cuja as extremidades passam pelo centro da circunferência. Eu posso dizer também que o diâmetro é a maior corda da circunferência. Também eu posso dizer que o diâmetro é o dobro do raio. O nosso último elemento também, galerinha, que nós vamos falar é a corda. O que é a corda? A corda é um segmento de reta cujas extremidades são dois pontos distintos da circunferência. A diferença da corda para o diâmetro é que o diâmetro ele tem que passar, ele é uma corda,
porém ele passa sempre pelo centro da circunferência. E a corda não, ela só une dois pontos distintos da circunferência. Beleza? Dando continuidade ao nosso assunto, nós vamos falar sobre as posições relativas entre uma reta e uma circunferência. Bem legal isso aqui, vamos lá. Ó. Então, uma reta e uma circunferência, elas podem ser o quê? Pode ter uma reta secante. A posição relativa entre uma reta e uma circunferência pode ser, por exemplo, em uma reta secante. O que é uma reta secante? É toda reta que intercepta, ou seja, ela corta a circunferência em dois pontos distintos. Por exemplo, ó, nós temos aqui a nossa circunferência, e nessa circunferência eu tenho dois pontos. Quando eu passo aqui a minha reta secante, ela vai tocar em dois pontos da circunferência. Então, nós podemos, ou seja, pessoal, a reta secante, ela corta dois pontos da circunferência. A nossa próxima posição relativa entre uma reta e uma circunferência é chamada de reta tangente. O que é a reta tangente? A reta tangente é toda reta que toca a circunferência em apenas um único ponto, certo? Então, nós temos aqui, por exemplo, a reta R. Quando essa reta toca aqui na circunferência, ela toca em apenas um ponto, tá? E esse ponto onde a circunferência toca é chamado de ponto de tangência. Então, resumindo, a reta secante é aquela que toca duas vezes, que toca dois pontos na circunferência, e a reta tangente é aquela que toca apenas um ponto na circunferência. Uma outra relação que existe é a reta exterior. A reta exterior já está falando, é uma reta em que não toca nenhum ponto da circunferência. Ou seja, tá pessoal, a reta secante é uma reta em que toca dois pontos distintos da circunferência. Já a reta tangente, ela toca em apenas um ponto da circunferência, e a reta exterior não toca em nenhum ponto da circunferência, certo? Vale lembrar, pessoal, então, quando a gente vai calcular o perímetro de uma circunferência, ou seja, o contorno da circunferência, nós temos que utilizar aquela formulazinha lá, tá? E qual é a fórmula? Comprimento é igual a 2 vezes π vezes o raio. E se na questão eu der o valor do diâmetro, vai ser o comprimento é igual ao diâmetro vezes π. Comprimento é igual ao diâmetro vezes π. Agora a gente vai começar as nossas construções. Preparem aí o seu compasso e régua, lápis e borracha. E vamos começar. Certo, pessoal? Então agora nós vamos traçar uma circunferência que passa por três pontos não alinhados, tá? Então eu tenho aqui um ponto R, um ponto S e um ponto T. Observe que esses três pontos eles não estão alinhados. E nós vamos ter que traçar uma circunferência que passe por esses três pontos, tá? A circunferência passa pelo ponto R, S e T. Então primeira coisa que nós temos que fazer é traçar o segmento RS, tá? Primeira coisa é traçar o segmento RS. Depois que nós traçarmos o segmento RS, nós vamos ter que traçar a sua mediatriz. A mediatriz, pessoal, é uma reta perpendicular que passa pelo ponto médio de um segmento, certo? Lembrando que o ponto médio ele divide o segmento em duas partes congruentes. Então nós vamos ter que traçar a mediatriz nesse segmento RS, tá? Então essa reta aqui é como se fosse a nossa mediatriz. Ela passa sempre pelo centro, pelo ponto médio do segmento, tá? Então, com a ponta seca no ponto R, nós vamos traçar um arco que corta aqui a nossa mediatriz, certo?
com a ponta seca e usando a mesma abertura, nós vamos colocar a ponta seca do compasso no ponto S e vamos traçar um outro arco. Usando a mesma abertura, ó, nós vamos colocar a ponta seca no ponto R e vamos traçar um arco aqui embaixo agora. Ó. Usando a mesma abertura, nós vamos colocar a ponta seca no ponto S e vamos traçar novamente um novo arco, certo? Lembrando, pessoal, que essa reta aqui, ó, reta que passa pelo ponto médio desse segmento é chamado de mediatriz, tá? E a mediatriz de toda a corda, ela passa pelo centro da circunferência. Segundo passo, agora nós vamos traçar o segmento ST, tá? Depois que nós traçarmos o segmento ST, nós também vamos ter que traçar a sua mediatriz. Do mesmo jeito, tá? Com a ponta seca do compasso em S, nós vamos em uma abertura maior que o centro aqui, ó, da mediatriz. Nós vamos traçar dois arcos que cortam essa mediatriz aqui e aqui também, certo? Agora observe o seguinte, ó, quando vocês traçarem essas duas mediatrizes, esse ponto de encontro aqui dessas duas mediatrizes vai ser o centro da circunferência, certo? E para que nós possamos traçar a circunferência, basta você medir a distância do raio OR, tá? A abertura aqui, ó, do raio OR, que vai ser a mesma do raio OS e do raio OT. Então a gente vai conseguir traçar a nossa circunferência, certo? Agora nós vamos determinar o centro de uma circunferência dada. Primeiro, no primeiro exemplo, nós não tínhamos uma circunferência, nem muito menos o centro, tá? Agora nós vamos ter uma circunferência e nós vamos ter que determinar o centro. Então vem comigo, galerinha. Certo? Então eu tenho aqui uma circunferência, tá? E nessa circunferência eu vou colocar pontos aleatórios, tá? Então eu tenho um ponto aqui, outro ponto aqui e outro ponto aqui, tá? Fica a critério de vocês onde querem colocar os pontos. Então vamos nomear, eu vou chamar esse ponto aqui de ponto A, esse ponto B e esse outro ponto aqui de ponto C. Então o que a gente tem que fazer primeiramente? Muito bem, galera. Primeiramente nós temos que traçar o segmento AB ou a corda da circunferência, tá? Primeiramente nós vamos traçar a corda AB. O segundo passo que nós temos que fazer é traçarmos as cordas AB, tá? E a corda BC. Quando nós traçarmos nossas cordas AB e BC, nós vamos traçar a sua mediatriz, tá? Então nós vamos ter que traçar a mediatriz da corda AB, tá? E como é que eu traço a mediatriz da corda AB? Usando o compasso, tá, pessoal? E uma abertura maior que o ponto médio desse segmento, você vai traçar um arco aqui na parte inferior e um arco aqui na parte inferior, certo? Aí, ó, essa reta que passa pelo ponto médio dessa corda é chamado de mediatriz, tá? Então, com a ponta seca do compasso em A, a gente vai traçar um arco aqui em cima, tá? Do mesmo jeito no ponto B, os dois arcos, tá? Com a ponta seca, traçamos a mediatriz da corda AB, certo? Depois nós vamos traçar a mediatriz da corda BC, e o ponto de encontro dessas duas mediatrizes vai ser o centro da circunferência. Beleza, pessoal? Então nós determinamos o centro de uma circunferência. Certo, galerinha? Então, para finalizar nossa aula, nós vamos traçar as tangentes à circunferência por um ponto exterior. Então vem comigo, ó. Então nós temos aqui um ponto A, e esse ponto A, ele é exterior à minha circunferência, certo? Então o primeiro passo, o que a gente tem que fazer? Nós vamos unir o ponto A ao centro da circunferência.
Então, para isso, vocês vão pegar uma régua e vão traçar uma reta, ligando o ponto A até o ponto O, que é o centro da circunferência. Ok? Segundo passo, vocês vão ter que determinar a mediatriz do segmento OA, certo? Do mesmo jeito, vocês vão colocar a ponta seca do compasso no ponto A e uma abertura maior que o meio desse segmento, vocês vão conseguir traçar a mediatriz, certo? Depois que vocês traçarem a mediatriz, ou seja, vocês vão obter o ponto médio desse segmento, tá? Que é representado aqui pelo ponto M, certo? Com a ponta seca do compasso no ponto M e uma abertura igual à medida do segmento MO, nós vamos traçar um arco, tá? Que corta a circunferência em 2 pontos, certo? Aqui, ó. Então, nós vamos traçar esse arco que corta a circunferência em 2 pontos. Nós vamos chamar esse ponto aqui, ó, de ponto B e esse ponto C, certo? Agora, galerinha, para finalizar, para nós traçarmos a nossa tangente, basta nós traçarmos a reta AB, tá? E a reta AC, que são as tangentes procuradas. Observe que há sempre duas retas que passam por um ponto exterior a uma circunferência e tangenciam a mesma. E assim nós finalizamos nosso conteúdo de circunferência, certo, galerinha? Um grande abraço e até a próxima aula.